Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai botar os pingos nos is sobre um assunto super importante no universo da saúde mental. O que é que um psicanalista é proibido de fazer? Vamos direto ao ponto para entender direitinho onde começam e terminam as fronteiras dessa profissão. Para começar, vamos falar de uma confusão que, olha, é muito comum. Quase todo mundo já se perguntou qual a diferença entre esses três, né? E essa dúvida é o ponto de partida perfeito para nossa conversa de hoje. É justamente por causa dessas diferenças que a gente entende o que cada um pode ou não pode fazer. Agora, atenção aqui, porque este é um detalhe que muda tudo. Para essa nossa análise, a gente está falando de um psicanalista que não tem formação nem em medicina, nem em psicologia, tá bem? Essa distinção é a chave para a gente entender as regras que vêm por aí. Porque, claro, se a pessoa também for médica ou psicóloga, aí ela pode exercer as funções dessas outras áreas. Beleza, mas antes de falar sobre o que é proibido, a gente precisa entender a base de tudo. O que uma pessoa precisa fazer antes mesmo de poder se dizer psicanalista. Existem uns pilares aí que simplesmente não dá para negociar. A formação em psicanálise não é só sentar numa sala de aula e estudar, não. Ela se apoia no que a gente chama de tripé psicanalítico. E o que é isso? Bom, é um estudo teórico muito profundo, claro, mas também a supervisão constante com um profissional mais experiente e, o que é fundamental, a análise pessoal do próprio futuro analista. É uma imersão completa, sabe? Então, esse tripé na prática se transforma em duas exigências. A primeira é óbvia, completar uma formação séria que siga esses três pilares. E a segunda, que é super importante, é que mesmo depois de formado, o profissional precisa continuar ligado a alguma instituição, a uma sociedade de psicanálise. É esse vínculo que garante que ele continue supervisionando seus casos e debatendo, o que mantém a qualidade e a ética do trabalho lá em cima. Certo? Com a base bem estabelecida, vamos agora para o coração da nossa questão. Quais são as ações específicas que um psicanalista, lembrando, aquele que não é médico nem psicólogo, é proibido de fazer de qualquer jeito? A primeira proibição, e talvez a mais clara de todas, é essa aqui: remédios. Como a gente vê, a prescrição de medicamentos é um ato exclusivo de médicos. Ponto final. Um psicanalista não pode, de jeito nenhum, receitar qualquer tipo de medicação. A mesma lógica vale aqui. Sabe aqueles testes psicológicos formais de personalidade, de aptidão? Então, a aplicação e a interpretação desses testes são atividades que a lei reserva para os psicólogos. É outra fronteira que não pode ser ultrapassada. E isso vai até a metodologia de trabalho. Um psicanalista tem que se manter dentro do campo da psicanálise. Ele não pode sair usando abordagens de outras áreas, como a gestalterapia, por exemplo, que é uma prática do universo da psicologia. Basicamente, cada um no seu quadrado, atuando dentro do seu campo de saber. Bom, a gente falou tanto de não pode, que pode até parecer que não sobra muita coisa, né? Mas é aí que a gente se engana. Depois de definir tantos limites, é fundamental a gente afirmar qual é o campo de atuação legítimo e super valioso que um psicanalista bem formado pode e deve ocupar. Então, para deixar bem claro, sim, um psicanalista pode atuar clinicamente, pode atender, pode ter seu consultório, desde que faça isso respeitando rigorosamente os princípios, as técnicas e os conceitos da psicanálise. O trabalho dele acontece dentro desse universo. Mas, olha, acima de todas as regras técnicas, de todas as leis, existe uma proibição maior, uma diretriz que comanda tudo. Essa frase resume bem. A ética na relação entre analista e analisando é algo que não se pode quebrar. É a proibição mais importante de todas. E isso leva a gente para uma pergunta final, que é essencial. Se a ética é a fronteira definitiva, o que exatamente isso significa na prática? Quais são essas éticas? Entender os limites que a gente viu hoje é o primeiro passo para garantir um trabalho seguro, mas a base de tudo é a ética. E esse é um assunto tão importante que merece uma conversa só para ele. A gente se vê na próxima!